Graça e paz, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ontem eu acabei não tendo a oportunidade de partilhar com vocês sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 10, onde Cristo diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É de forma que vivamos, de forma dentro da plenitude de uma vida. Não basta simplesmente viver, mas é importante viver bem. E para se viver bem, como diz Santo Agostinho, que é bispo, foi bispo de Hipona, da cidade de Hipona, ele diz: alegremo-nos e demos graças por termos sido feitos não só cristãos, mas cristos. Quando ele diz isso, ele diz no sentido ou na qualidade de sermos imitadores de Cristo. E Jesus continua lá em João 12, capítulo 12. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu quero prosseguir hoje o nosso 6º dia de oração, nos preparando de fato para uma verdadeira, uma plena, uma autêntica conversão dentro da mudança de vida. Então eu quero partilhar com vocês, claro que já deixo para vocês a meditação de ontem, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, mas eu quero trazer ainda dentro do Evangelho de São João, lá no capítulo 14, a partir do versículo 15, onde o Senhor vem nos dar a promessa do Espírito Santo. E você vai entender o porquê, se você pegar os outros áudios, ao longo desse trajeto, já passamos da metade, você vai perceber que algumas coisas já foram ditas e o Senhor continua insistindo nesta palavra, nesta pregação, porque de fato Ele ama, Ele convida, Ele chama, Ele se doa, Ele se entrega, Ele sacrifica por amor a você. E olha o que Ele vem falar aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amais, e agora Ele olha para você, se me amais, observai os meus mandamentos. Se me amais, observai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Lembra que eu falava para vocês? O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É sagrado. Seu corpo é sagrado. É templo do Espírito Santo de Deus. E se habita o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, é o amor do Pai, do Filho. Então habita o Pai e habita o Filho também, porque a Trindade está sempre unida, Pai, Filho e Espírito Santo. E olha que interessante, se amais o Senhor, vai observar, vai guardar, vai reter os mandamentos dele. E quais são os mandamentos dele? Nós já falávamos um pouco sobre o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí Jesus dá um complemento, falando que o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá no Evangelho de São João, ele ainda vem elevar este mandamento, quando ele fala: amarás o teu próximo como eu vos amei. Então ele eleva, porque muitas pessoas infelizmente não conhecem esse amor e querem coisificar o outro, como eu dizia para vocês. Mas quando é o amor de Deus, e aqui Jesus eleva esse amor de Deus, porque ele é Deus, consubstancial ao Pai, então ele eleva esse amor e diz: para você amar o teu próximo, você tem que amá-lo como eu vos amo. E para você amar a Deus, você tem que guardar os mandamentos dele, você tem que guardar a palavra dele. Lembra-te que eu te falava, não adianta levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Não adianta simplesmente ser batizado. Faz parte, mas você precisa viver esse batismo. E para viver esse batismo é ter uma vida na graça, em conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus
para mim e para você, eu digo para esse final de ano, para esse Natal, né? Para essa virada, esse Réveillon, qual que é? É que sejamos santos, é que vivamos a santidade. Como Santo Agostinho diz, que não sejamos somente cristãos, mas Cristo, ou seja, imitadores de Cristo em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos imitadores de Cristo. E o Senhor, já ainda no capítulo 14 do Evangelho de São João, mas agora vamos lá para o versículo 21, ele complementa: aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele reafirma: esse é o que me ama. É ouvir a palavra de Deus, é guardar, é meditar, é ruminar a palavra de Deus, é guardar os mandamentos, os 10 mandamentos da lei do Senhor, é conhecer esses mandamentos, cristão. É importante conhecer os mandamentos da lei de Deus para ter uma vida na graça e viver conforme a vontade de Deus. Então é necessário um estudo da palavra de Deus. É necessário buscar o Espírito da verdade que vai nos dar a entender todas as coisas, né? E ele continua: esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei também. E me manifestarei a ele. A esse o Senhor vai se manifestar. E olha só. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, porque Iscariotes foi o traidor. O outro Judas: Senhor, qual é a causa por que te has de manifestar a nós e não ao mundo? A nós quem? A nós que estamos vivendo na graça, a nós que somos chamados a ser o novo Israel, o povo santo de Deus. Então Jesus responde: respondeu Jesus e disse-lhe, aqui no versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de São João: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O que não me ama não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então percebe, nós não estamos sozinhos. E aí é onde, quando Jesus afirma aqui, né, que ele virá a nós, e é onde eu afirmo para você, a Trindade habita em você, porque o seu corpo é templo do Espírito. E o apóstolo, ele fala sobre isso. Então se nós pegarmos aqui a 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá no versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Amado, essa pregação de hoje, ela é muito forte para os nossos corações, justamente por conta disso. Nós temos que entender que há consequências das nossas más atitudes, dos nossos pecados. Há consequência. Mas Jesus, ele coloca, né, aos corações dos homens, das mulheres, que de fato são dele. E é até interessante o testemunho de que certa vez o Senhor colocou no coração de uma mulher, né, chamada Teresa, e ele dizia assim: se te fosse dado contemplar uma alma em estado de graça, o espetáculo te pareceria tão deslumbrante que não serias capaz de suportar. O que ele quer dizer com isso? Tamanha é aquela alma que vive os mandamentos da lei de Deus, que está em estado de graça, em conforme a vontade de Deus, que abandonou o pecado, que abandonou uma vida de pecado, que abandonou uma vida de corrupção, que abandonou a vida de adultério, que abandonou a vida de falsidades, de mentiras, de mexericos, de divisão, porque o diabo é o divisor, que abandonou uma vida de vícios, de pornografias, compreende? Então, esse que abandona esta vida e se coloca num estado de graça, aquela alma, ela está num estado tão deslumbrante que, de certa forma, se nós enxergássemos, né, nós não suportaríamos.
Assim também em contrapartida de que uma alma em estado de desgraça, e o que é a desgraça? A desgraça é aquele que está fora da graça de Deus. E quem está fora da graça de Deus? Aquele que leva uma vida em pecado, uma vida de adultério, uma vida de pornografia, uma vida de prostituição, né, de prostíbulo, aquele que tem uma vida de furtos, que mantém os vícios. E como se combate o vício? Porque eu quero ter uma vida na graça. Ora, o vício é combatido sempre pelas virtudes. As virtudes, e como eu já dizia, a porta para as virtudes é a humildade. A rainha das virtudes é a pureza. E é esse trajeto que nós temos que fazer. Então temos que abandonar toda esta vida de desgraça, que é fora da graça de Deus, e manter uma vida na graça, para se viver de acordo com a palavra de Deus e, de fato, não simplesmente levantar a mão ou ser batizado, mas viver o seu batismo, porque há um só batismo e é necessário viver esse batismo. E não só levantar a mão e dizer que agora eu aceitei Jesus, mas a sua vida testemunhar Cristo, a ponto de você ser enxergado pelos outros, não simplesmente como um cristão, mas como, entre aspas, um outro Cristo, no sentido de ser imitador de Cristo, como o apóstolo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Cristo. Repito, serdes imitadores de Cristo. É ter um compromisso com a verdade. E a verdade é a humildade, né? Então, percebe-se que há todo um trajeto, há todo um caminho a ser traçado para se alcançar de fato o prêmio do reino dos céus, que é participar da divindade de nosso Senhor Jesus. Aquilo que Adão e Eva pecaram, querendo ser como Deus, porque foram seduzidos pela serpente, por Satanás, pelo embusteiro, nós alcançamos pela vivência em Cristo, deixando Cristo participar da nossa vida a ponto de outros olharem para nós e ver-nos como, até chamam os apóstolos, né? Os reconhecerão pela forma que se amam, porque amam a Deus. E da mesma forma, aqueles que não amam a Deus também são reconhecidos, infelizmente, como homens e mulheres que vivem na desgraça. Aquele que vive segundo o espírito do mundo não pode viver de acordo com o espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, porque não se pode servir a dois senhores. Não tem como eu ser de Cristo e querer viver as coisas do mundo. Compreende? Então, é necessário um espírito de conversão. E para que fique claro, da mesma forma que eu digo que o outro tem que enxergar o Cristo em você, porque você é um cristão imitador de Cristo, da mesma forma você tem que enxergar o Cristo no outro, para servi-lo. Porque o próprio Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido. Então quero encerrar esse áudio pedindo a bênção, a graça de Deus para você, nesse 6º dia de oração da nossa novena, em preparação para, de fato, podermos experimentar do Espírito da verdade, da conversão. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.